E aí, eu sou o Léo, e antes de sair o capítulo dessa semana, eu quero recapitular algumas coisas que aconteceram no capítulo passado que eu acho super relevantes e que acabou que a gente não comentou aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar de 3 pontos muito importantes: Imu e os D, Loki e o que eu acho que é o tal deus de Elbaf. Eu tenho muita teoria boa, então esse vídeo vai ser muito interessante. Obviamente não vai ser nenhuma review de capítulo, o capítulo já passou há muito tempo e a gente está às portas de receber um novo capítulo. Então o que eu vou comentar aqui são as principais teorias que eu tenho a respeito disso e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque é tudo que eu acredito que vai acontecer nas próximas grandes revelações do arco de Elbaf. Então sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Para começar esse vídeo eu queria primeiro falar do Loki, algo que eu acho muito importante comentar sobre ele e que algumas pessoas têm desconsiderado quando o assunto é a continuidade do personagem na história. Com o nível de poder que apareceu no final do último capítulo, fica um pouco difícil imaginar como o Loki encaixa no bando. Não porque não possa ter um personagem tão poderoso assim no bando dos Chapéus de Palha, mas é porque o Oda realmente colocou um nível de poder um pouco exacerbado no personagem, por assim dizer. Se ele entra agora nos Chapéus de Palha, por exemplo, eu imagino que ele só vai estar abaixo do Luffy. E pra gente ter um nível de comparação, o que ele fez no capítulo passado com Ragnir não é como se necessariamente fosse algo que a gente nunca viu, afinal aquele gigante parece ser muito maior do que era Marineford e ele congelou o gigante com muita facilidade, praticamente derrotando com um ataque só. Só que não é nada que o Aokiji, por exemplo, não possa fazer. Eu sei que o Aokiji tem a influência da sua Akuma no Mi, mas a gente já viu esse tipo de feito antes. Óbvio, a gente tem que ver como é que é esse congelamento, se é um congelamento um pouco baseado naquilo do Brook ou se é puro gelo mesmo, mas de qualquer maneira, não é algo que a gente já não tenha visto, como prontamente eu falei, óbvio, em escala menor, o Brook agora. O que mais me preocupa nessa situação é, na verdade, o que ele fez no capítulo anterior com o pai dele, o Harold. O Harold estava naquele contrato, estava naquela forma que o Imu coloca nos seus súditos, e ele estava muito mais poderoso que o normal. Lembrando que o Harold já era muito forte. Basicamente, eu acho que o gigante mais poderoso que a gente viu até hoje. Então ele estava no nível de poder ali insano naquele momento, ele venceu todos os gigantes com extrema facilidade e estava naquela coisa da imortalidade, entre aspas. Gaban e Shanks até tentam fazer alguma coisa, mas não parece ter muito efeito. E aí o Loki, depois de comer a fruta e com o Ragnir, derrota com extrema facilidade em um único golpe. Essa cena me preocupa muito mais e eu gosto de pensar nela como um divisor de águas pro que vai acontecer no restante do arco agora. A gente tá indo pra uma batalha muito crucial, que é a batalha em que o Luffy vai ter o primeiro contato com o Imu diretamente. É algo que só de pensar eu já fico muito empolgado pra ver, mas não vai ser o assunto do momento. O Loki chegando com esse poder desbalanceia um pouco as coisas, afinal a gente tá em um cerco. A gente tá com muitos Cavaleiros de Deus, o próprio Imu, usando o Dome Reverse à torta e à direito. O país está praticamente incendiado e dominado por ele. Então o Loki meio que quebra a balança e reequilibra as coisas. Só que ao mesmo tempo, é muito interessante ver como ele é o único personagem que aparentemente, pelo que foi mostrado até agora, tem força suficiente para vencer um Cavaleiro de Deus dominado pelo Imu. Óbvio que o Imu não vai ser derrotado, ele é o vilão final, por assim dizer, da história, não vai ser agora que ele vai cair. Então vai ser só uma primeira demonstração ali de poder, mas ainda assim, se a gente comparar o Loki nesse cenário aos outros personagens, como até o Luffy, por exemplo, que ainda não encontrou uma forma de vencer e quebrar essa barreira, o Loki é realmente um personagem que tem um poder insanamente grande. Se a gente comparar isso aos demais Chapéus de Palhas, então nem se fala, né? Então, sobre a continuidade do personagem na história, eu espero que o Oda não use ele como escada. Por exemplo, ele derrota o Harold agora, mostra um poder incrível, tenta peitar o Imu e é derrotado. É a cara do Oda fazer isso, não vai ser a primeira vez que ele faz, mas eu espero que isso não aconteça e que o Loki realmente seja um ponto de desequilíbrio ali para a vitória ser pro lado do Chapéu de Palha. Ao mesmo tempo, eu acho que isso vai ser relevante pro Luffy ver e sentir como deve ser usado o Haki dele para vencer o Imu. É uma teoria que eu já trouxe aqui em relação aos poderes do Loki, baseado no último capítulo, também já começa a levantar essa suspeita da teoria que eu trouxe a respeito das almas. Se você ainda não viu no canal, tem um vídeo muito grande, acho que é o maior vídeo recente aqui do canal. Eu vou deixar em algum lugar para você ver esse vídeo, mas eu vou fazer um remake dele, mesmo que seja um vídeo até que novo, mas é um vídeo que merece, afinal é uma teoria que eu acho que está muito próxima de descobrir muita coisa de dentro do mangá. Mas enfim, qual é a ideia da coisa? A ideia é de que o Haki é parte da alma do usuário. Sendo assim, o Ragnir e o Loki de alguma forma quebram a barreira do que já é o Haki do Rei Avançado, usando a própria arma e a própria alma como ataque. Isso porque, se a gente observar bem o que acontece aqui,
o Imu controla a alma do indivíduo e dá ao corpo dele, através disso, imortalidade, etc. E o Haki do Rei, mesmo que avançado, consegue retardar os efeitos da regeneração, por exemplo, mas não derrotar como o Loki fez. E se a fruta do Loki realmente for revelada como a Nidhogg, que é o dragão que vive nas raízes de Yggdrasil na mitologia nórdica, no submundo, que controla as almas dos mortos em Niflheim e leva essa maldição dessas almas pelas raízes de Yggdrasil, se essa lenda for realmente levada a sério dentro do mangá, a gente pode acreditar que talvez seja a maneira como os poderes do Loki agora funcionam. Quer dizer, funcionam já há muito tempo, porque a gente viu no flashback, então já faz um bom tempo em relação a isso. Nesse cenário, o Luffy veria isso e aprenderia de alguma forma a usar esses poderes. E aqui eu já puxo o gancho, claro, para falar da Akuma no Mi do Loki. Eu ainda acredito que seja Nidhogg. Tem muita gente falando sobre outros deuses da mitologia nórdica, mas eu acredito muito numa mistura entre conceitos, afinal a própria fruta do Luffy já é uma mistura. A fruta do Luffy é uma mistura de espíritos, deuses e culturas de vários lugares. Hanuman é citado, a gente pode falar também de culturas que cultuam o Deus do Sol, ou culturas muito antigas como a Azteca, que tinha o Deus do Sol como figura principal, e óbvio, a mais direta, que vem das religiões de matriz africana, na figura do Joy Boy e do próprio Deus do Sol, que era um deus que tinha um tambor e, com o som dos seus tambores, alegrava o coração dos escravos e também os corações dos nativos que tinham essa cultura para si. Então o próprio Nika já é uma grande mistura de muita coisa. O nome dele, inclusive, referencia o movimento revoltoso de outra parte do mundo também. Então, enfim, com o Loki pode ser a mesma coisa, pode ser a junção de Nidhogg e outros dragões, ou a própria Jormungandr, se a gente parar para pensar. Mas entre tantas apostas, eu gosto de acertar e mais diretamente na questão da Nidhogg, isso porque no mural existe um dragão no topo da árvore de Yggdrasil. O que seria meio estranho, afinal Nidhogg estaria nas raízes e não no topo da árvore, mas a gente poderia acreditar que esse dragão faz referência ao poder que existe dentro de Elbaf. Talvez essa fruta sendo representada nesse painel e nesse desenho do mural. Eu gosto de pensar nisso, muita gente teorizou até nesses dias que se passaram a respeito do Frank estar tapando a imagem do que seria Nidhogg na árvore Yggdrasil. Ou o próprio Ragni, por exemplo, não conseguindo aparecer por conta justamente do Frank estar no mural. Gosto da ideia, mas eu vou trabalhar com as imagens que nós temos de fato. E esse dragão que aparece no topo poderia ser justamente a fruta do Loki. Eu ainda tenho outra aposta relacionada a isso, que pode ser a grande árvore que fica no topo de Yggdrasil na mitologia nórdica, sendo essa possivelmente a fera de Uranus, seguindo aquela lógica da Poseidon ser controlada, na verdade, por uma princesa, e aí tem os reis dos mares e a Noa, e aí no caso a fera de Uranus seria o pássaro, mas enfim, muita gente aposta que a Uranus de fato é ligada a Mother Flame. Não vou entrar nesse assunto aqui, quero focar na parte do mural e do Loki, porque é o que parece estar mais ligado no momento. Se for isso, vai ser interessantíssimo, mas existe uma possibilidade que talvez descarte isso, é de que a imagem do demônio que aparece do lado esquerdo do mural aparenta ser o Imu, com o sol nas mãos. Acontece que o estilo de desenho e de grafismo do Oda é exatamente o mesmo do dragão, é quase como se a gente visse uma forma normal de Zoan e uma forma híbrida. E esse estilo de sombra e apenas aquele olho redondo é muito mais parecido com o que é o desenho do Imu, que a gente vê no mangá atual. E se a gente comparar até com outro ser colossal que existe no próprio mural, existe textura, existe dentes, existe algo mais vivo no desenho. Então eu acredito que talvez esse dragão seja, na verdade, o demônio do lado esquerdo, só que em uma forma mais humanoide. Isso poderia desmentir a ideia de que o dragão seria Nidhogg e, consequentemente, a fruta do Loki? Poderia, mas ainda assim, vamos considerar aqui como uma possibilidade. Outro ponto principal que pode levar isso em consideração é que o dragão tem asas, e inclusive o Loki fala no capítulo que ele é capaz de voar, e que vai levar o Luffy voando pra lá. Não é a primeira vez que o Luffy aparece montado num dragão, não é a primeira vez que o símbolo do dragão é associado à guerra contra os Tenryubitos. Isso é algo muito simbólico dentro do mangá de One Piece, tanto serpentes quanto dragões de forma quase metafórica guerreando contra os Tenryubitos. Então eu imagino que vai ser uma página dupla em tanto quando o Loki chegar na forma híbrida com o Luffy nos ombros. Só um comentário rápido antes de seguir sobre o Imu, Day e tudo que eu tenho que comentar nesse vídeo ainda. Teve uma coisa muito estranha no capítulo passado que eu gostaria de comentar, que é a respeito do tempo que o Loki passa no mar com os seus piratas, com seus gigantes. É um tempo bem considerável pro Loki nunca ter sido citado por absolutamente ninguém. Se a gente considerar a força que o Loki tem e o quão cabeça dura ele parece ser, é muito difícil não pensar que ele apareceria em jornais, que teria uma recompensa alta e por aí vai. Eu não sei o que é que o Oda planeja fazer com isso. Por mais que ele não tenha ido muito longe e tenha comentado em outro capítulo, em outra oportunidade, que ele não foi muito longe no mar, mas ainda assim, cara, é um personagem muito grande, eu falo até em tamanho, pra ser ignorado ou nunca ter sido relevante.
E eu não falo que ele tinha que estar nos jornais o tempo todo, mas outros personagens citarem ele, ou procurarem por ele de alguma forma, ou Barba Negra citar, ou qualquer coisa assim. Estranho, mas tudo bem. Seguindo, eu queria falar sobre o Imu, e isso vai casar com o próprio Loki, a fruta dele e sobre os D. Teve muita confusão a respeito da fala do Imu do capítulo passado, eu esperei sair a tradução oficial, e ainda pensei muito sobre o que o Imu estava querendo dizer. Ele mais uma vez cita os D de forma direta, a gente tem aquela fala dele muito relevante há um tempo atrás, que ele fala que os D são como uma casca vazia, que não sabem o seu propósito, e a gente sabe que os D também estão ligados com o amanhecer e etc, e tudo que é do século perdido do mangá de One Piece. Acontece que a fala do Imu me deixou com algumas dúvidas, e eu começo a acreditar que talvez os D não sejam exatamente o grupo responsável por criar o amanhecer e aquele símbolo de sol. Por que eu digo isso? Eu começo a ver os D como personagens com efeito de caos e tempestade, exatamente como eles já são citados, mas vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. O propósito do amanhecer sempre pareceu uma coisa muito bela, trazer liberdade, bondade e alegria para os povos que estão presos, enfim. Isso é algo que já aparece no mangá de One Piece com muita frequência. Sempre que o amanhecer é citado, é nesse contexto. A gente tem o lado obscuro da coisa, que seria Imu, o governo mundial e os reinos que se opuseram a esses propósitos de liberdade e queriam poder acima de tudo, e nesse meio do caminho a gente poderia ter os D. Pois é, os D seriam um meio termo entre isso. Isso porque o Mural deixou bem claro aquela velha teoria que a gente tem aqui no canal de que os D representariam uma meia-lua, o que é muito bom se a gente parar pra pensar. Eu vou tentar deixar de um jeito simples pra vocês. Tem 3 fases da lua mais relevantes e as fases que estão entre elas. É a lua nova, quando tá sem nenhum brilho do sol, a meia-lua e a lua cheia, quando tá com o brilho do sol completo. Imagine que isso a gente divide em 3 grupos, o amanhecer, os D e o Imu e os seus aliados. Se a gente pensar que os D são um ponto de equilíbrio em relação a isso, talvez muita coisa comece a se encaixar. E calma, eu sei que eu tô dando um arrudei, mas isso vai chegar em Elbaf, só um minuto. Isso começa a se encaixar porque One Piece trabalha com essa simbologia entre 3 pessoas, sendo uma delas um elo entre as duas. Se a gente pegar o próprio arco de Skype, por exemplo, que eu adoro usar de exemplo, a gente tem o Nod e o Kalgara. Cada um acreditava na vida de uma forma diferente, um pelo caminho da ciência e o outro pelo lado da religião. O governo mundial parece ser a ordem absoluta, o controle de tudo, e querem, porque querem, controlar o mundo. Só que se você parar pra ver, eles parecem ser uma coisa meio religiosa. O próprio Imu se vê como Deus, os Gorosei parecem muito algo como a ONU, e tem até aquela certa comparação entre o governo mundial e a Igreja Católica. Não estou fazendo nenhum tipo de crítica, é apenas uma coisa que o Oda se inspira para desenhar os personagens, ok? Beleza. Toda essa caçada pela tecnologia e tudo também remete a momentos históricos da Igreja Católica. Do outro lado, a gente tem o Amanhecer, que é ligado a pessoas que estavam ligadas a um reino com uma tecnologia muito avançada e que tinham muito poder no passado, e que isso foi cobiçado pelo governo mundial e os reinos que se uniram para derrubá-los. Hoje essa tecnologia é caçada, o governo mundial tenta reproduzir, mas com controle absoluto. E aí que entra os D na história. Os D seriam o elo entre isso. Como eu tava falando do Noland e do Kalgara, o elo entre o Noland e o Kalgara era justamente a cobra Nola. Ela foi responsável por ser o elo entre os dois, e Nola era descendente de Kashigami, a cobra que Kalgara mata, acreditando que aquela cobra era o deus do sol. É, né? Tá vendo como as coisas começam a se encaixar? Todo esse vídeo, na verdade, é interligado a esse ponto do que eu tô falando da teoria. E é isso que eu acredito que o Oda faz com o mangá. Ele pega o macro das ideias dele e os enredos que ele vai contando, ele divide em micro com simbologias para essa história. Voltando ao ponto principal, Nola era a união entre essas duas visões de mundo, o Noland e o Kalgara, um que via a ciência e o outro que via a religião acima de tudo. O interessante é que Nola, além de ser um símbolo do que era o deus do sol, só que claro, sendo uma serpente, também tem um capítulo e que muito se parece com o próprio renascimento do Luffy na luta com Kaido. Quando ela está apagada por conta do Enel, aparece uma onomatopeia de silêncio exatamente igual à cena do Luffy, e então quando ela volta ela sorri com o Nika, mesma onomatopeia utilizada justamente pelo Luffy. A própria cobra Kashigami, como eu disse, foi associada ao deus do sol, então enfim, tudo está interligado aqui. E é muito interessante como a meia-lua justamente aparece na cena em que o Luffy dança com a pose do Nika, que está lá no arco de Skypiea também. Tá bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que é possível que os D sejam justamente as pessoas que estavam entre esse elo, ou que tentaram unir as coisas e, bom, acabaram se dando mal. Visto que, se você parar pra pensar, o primeiro deus do sol parece ser ligado muito à religião. Elbaf trata ele como um deus de fato, as notas do primeiro mundo são falando dele como uma figura
divina que surgiu do nascimento, do sofrimento dos escravos, enquanto Joy Boy, o homem que teve a fruta do Deus do Sol, era um homem ligado totalmente à ciência, visto que ele mesmo tinha um robô para chamar de seu amigo. Só que ao mesmo tempo Joy Boy também era ligado a essas coisas de divindade, tanto que de alguma forma sobrenatural ele aprendeu como manipular a própria alma e deixar um pedaço dela dentro de um robô inanimado, e dar vida também. Então me parece que os D é um elo entre essas duas coisas, na figura justamente de quem tem a fruta do Deus do Sol, quem assume essa forma divina para si, mas ainda assim quer o avanço da humanidade. E por que isso é relevante na fala do Imu? Porque quando ele fala de Elbaf como sendo aquele D ou o D, isso significa que Elbaf pode ser um dos povos que tentou unir as duas coisas. A gente pega a própria vida do Harold, parece que ele tentava aliar Elbaf de todo jeito ao mundo, só que ele não conseguia. Talvez essa mesma falha aconteceu no século perdido. E também isso explique o porquê que o Imu não consegue se aliar a um D de forma nenhuma. E essa aliança antiga faz com que a própria cultura de Elbaf não consiga se misturar às demais. Porque para o Imu, ou é do meu lado, ou é meu inimigo. Ou seja, uma própria ideia de equilíbrio nesse mundo não existiria. E é por isso que o governo mundial se desenvolveu para ser esse governo tirano que existe hoje e sinceramente que não tem equilíbrio nenhum. Tomara que esse personagem e todos os outros ligados a ele desapareçam desse mangá no final dele. Enfim, outra ideia interessante sobre a ambiguidade da fala do Imu é de que talvez Elbaf seja de fato alguém. E aí eu vou entrar no último ponto desse vídeo antes de encerrá-lo, e que é uma teoria que eu também trago aqui que eu acho muito interessante. Muita gente já ligou ao fato de que Elbaf tem um deus e ele teria o nome Deus Elbaf, o deus de Elbaf que Dory e Brog citam lá no início em Little Garden. A esse ponto a gente poderia até acreditar em uma loucura como, por exemplo, existe um gigante colossal dentro da árvore só esperando para ser solto, vai pegar aquela espada e guerrear contra o mundo. A esse ponto, sinceramente, eu não duvido de nada mais do Oda, mas eu acho um pouco improvável, principalmente porque seria um personagem com poder tão grande que iria beirar a loucura. Pode ser algo como o Triângulo de Florian? Pode, mas enfim, não vamos nesse lado não. Talvez o deus de Elbaf exista, mas em outro tipo de figura, talvez sendo a própria árvore. Eu acredito que a árvore de Elbaf, ela não existe por conta da cultura e do reino de Elbaf. O reino de Elbaf e sua cultura existem por causa da árvore. E eu acredito que essa árvore tem vida. Sim, eu acredito que ela tem vida e não é aquela vida biológica que a gente acredita, porque árvores são seres vivos, entre aspas. Eu tô falando que a árvore possivelmente tem poderes sobrenaturais e tem vida, por assim dizer. Não consciência, mas tem vida. Se a gente pega um mural, é possível ver que, com o mesmo estilo de desenho do corpo da serpente, dessa árvore nascem os frutos que aparentam ser as Akuma no Mi. Ao mesmo tempo, talvez entre os genes da serpente, que poderia ser um deus do mar em outras épocas, e a árvore sendo um catalisador disso, poderiam ter gerado as Akuma no Mi. De qualquer maneira, o que me faz acreditar nisso e que talvez a árvore seja conhecida como o deus de Elbaf, ou que existe um ser que tem controle sobre a árvore e poderia até ser o dragão do topo dela, por exemplo, é que a árvore tem duas fraquezas humanas. A gente volta à conversa que o Frank teve, é dito pra ele que a árvore tem duas fraquezas, fogo e raios. Acontece que o fogo e os raios são capazes de ser utilizados por pessoas através da própria energia ou do haki, ou de alguma forma ainda sobrenatural que a gente não conhece. Os Minks conseguem fazer raios, e o Luffy, por exemplo, consegue emanar fogo mesmo sem ter a fruta e sem usar haki, como podemos ver na luta dele com o Kaido. Em vários momentos o Luffy usa o fogo sem necessariamente estar com o haki, como muita gente acredita que era por conta de fissão, ou seja lá o que fosse relacionado ao endurecimento do haki e à borracha. Essa explicação nunca foi um fato, e essa coisa do fogo sempre ficou em aberto. De qualquer maneira, são duas fraquezas humanas. Os humanos se ferem com isso também através dessas habilidades com haki ou sobrenaturais. Isso poderia indicar que a árvore não só tem fraqueza a fogo por ser madeira, como também tem vida própria, como uma fonte de alma. Isso estaria ligado também à própria história da Yggdrasil da mitologia nórdica, que era uma árvore que tinha essas mesmas propriedades, não as mesmas fraquezas, mas as mesmas propriedades. Sendo assim, o tesouro de Elbaf seria a própria Yggdrasil, a própria árvore. E talvez o deus de Elbaf e o que o Imu cita como aquele Elbaf seja justamente isso. E mais uma vez, teríamos uma árvore que é um elo entre a tecnologia dos genes de um grande ser, por exemplo, com o fator sobrenatural que já existe nela, a força da natureza. Lembre-se,
O próprio Vegapunk afirma que isso existe, assim como a alma dos humanos é uma fonte de energia, toda a natureza também emana essa mesma vibração, ou seja, imagine uma árvore colossal como essa, o quanto de energia ela não é capaz de produzir. E qual foi a primeira descoberta que o Vegapunk teve relacionado a usar esse estilo de fonte? Justamente a Mother Flame, um fogo que queima mesmo dentro d'água, um fogo que parece estar ligado a uma energia sobrenatural dos humanos e da natureza, e a prova disso poderia ser justamente o próprio Luffy e o ataque Red Rock, uma chama que queima mesmo dentro d'água. O curioso é que o Luffy estava até perto da outra árvore quando isso acontece, no arco da Ilha dos Tritões, mas pode ser só coincidência, né? A segunda chance é que seria Imu citando Elbaf como um todo, uma cultura, um reino, um povo, um deus, enfim, como um todo, aquele D que a gente não consegue se unir. Que é a possibilidade mais simples e menos viajada dessa teoria que eu tenho trazido aqui, mas que ainda assim é muito possível de acontecer e de ser o que ele estava querendo dizer no final das contas. O que me deixa mais empolgado é saber se o Oda realmente ou finalmente vai revelar o verdadeiro significado dessa meia-lua do D e da união que ele pelo menos aparenta mostrar ao longo de tudo que já foi revelado até aqui. É aguardar os próximos capítulos e ver o que vai acontecer, e eu tô muito empolgado para ver o desfecho desse arco. De qualquer maneira, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas no post de perguntas para a gente responder em vídeo. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!